Opa pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de como construir um jogo de quiz utilizando o aplicativo Sketchware, tá? Nesse vídeo, nesse primeiro episódio, a gente vai começar montando as telas do jogo, tá? Basicamente serão 3 telas e não vamos mexer muito com estilo, design, pintura da tela. Vamos só posicionar os elementos na tela, ok? Bom, vamos começar aqui, vamos direto ao ponto. Estou aqui na primeira tela que vem já no aplicativo. Quando você cria um projeto, a tela Mãe. A tela Mãe eu costumo não colocar nada nela porque eu gosto de usar ela como um controlador para dizer qual vai ser a próxima tela que tem que ir, ou qual vai ser a primeira tela que tem que acessar. Quando você constrói o aplicativo, quando você inicia o aplicativo, qual tela vai abrir primeiro? Então eu gosto que a Mãe decide isso pra gente. Que no caso, a gente vai escolher qual tela vai abrir, tá? Então, vamos construir as telas. Vamos fazer o seguinte, clica aqui embaixo no finalzinho, embaixo aqui escrito My XML, ó, aqui embaixo mesmo. Nessa parte a gente consegue construir as nossas telas separadas, cada tela individual, colocando elementos diferentes, tá? Clica aqui no maisinho, e aqui é a parte da configuração da tela, onde a gente coloca o nome, a gente define o status bar, toolbar, drawer ou fab, tá? Eu gosto de tirar o toolbar e o status bar, que fica aparecendo ali as horas do celular ali em cima, né? E o toolbar é o título do aplicativo, ó, ele mostra até ali um exemplo do lado. Ó, um menuzinho também, e até mesmo um botãozinho ali de mais para você colocar uma função adicional ali, tá? Costumo, para jogos, desabilitar tudo, tá? Se for um outro aplicativo que não seja jogo, ou se quiser deixar habilitado aí, é da escolha. Vou criar a tela inicial, vou dar o nome dela de início. Início tá bom. E vamos apertar aqui no ADD para adicionar a tela. Beleza, já temos aqui a tela de início. Vou criar mais uma tela, a tela do jogo. Então, vou escrever o nome dela, jogo. A tela onde vai ter as perguntas e tudo mais. Vamos ADD aqui. Agora, a gente tem aqui as 3 telas, são as únicas telas que iremos utilizar nesse jogo, tá? Nesse jogo de quiz. Bom, o que podemos fazer agora? Vamos clicar aqui na tela início. Vamos personalizar ela. Eu vou personalizar de uma maneira bem simples, mas que você fique à vontade em personalizar do jeito que achar melhor. Eu costumo iniciar com um linear aqui no canto esquerdo, ó, um linear puxando para cá, que esse vai ser o nosso fundo da tela, tá? Eu não gosto de deixar a tela sem fundo. E eu clicando aqui no widget embaixo, aqui com o linear selecionado, eu consigo definir o tamanho dela. Normalmente ela vem assim, ó, bem encolhida, tá? Eu clico aqui em widget, eu consigo esticar ela com esse Match Parent. Ele faz com que o layout, né, a linha, como eu posso dizer, o painel seja no máximo da tela, encoste ao máximo da tela, tá? Algumas configurações já vêm predefinidas, como margem interna, que se você arrastar aqui para o lado é esse padding. Aqui ele tem uma margem interna, ou seja, os elementos que estiverem dentro desse painel vão ter um espaçamento de 8 dp, densidade por pixel. Então os elementos não encostam na borda do painel, tá? Vou chamar o linear de painel. Vamos colocar aqui um botão só pra gente ver. Arrasta aqui o botão pro meio. Tá ali, ó. Perceba que tem um leve espaçamento. Vou colocar mais espaçamento só pra gente ter uma noção. Vou colocar aqui 0. Olha lá, o botão, ele encosta na margem. Ó. Selecionei só o botão, tá cravado na borda da tela. Vamos colocar aqui uma margem agora interna de 20. Tá? Lembrando, clica no painel, clica no botão. No que você clicar e selecionar, você vai alterar aqui nas configurações embaixo, tá? Então, clicando no painel, vamos em padding, tá em 0. Vamos mudar para 20. Olha lá o que aconteceu com o botão. Então, tem 20 densidades para cima e 20 densidades para baixo, para direita, para esquerda, para todos os lados. Todos os objetos que eu colocar aqui dentro não vão ter uma margem ali de 20 densidade, né?
acredito que tenham entendido. Beleza. Vamos mexer aqui na posição. Vou deixar esse padding aqui de 20. Pra mim não vai fazer diferença alguma. Ou talvez faça, né? Mas vamos ao que interessa aqui, ó. Vamos achar a opção de Gravity. É essa daqui. Parece uma mirazinha. Essa aqui vai dizer mais ou menos a posição que vai ficar os itens dentro do layout. Se eles vão ficar mais para cima, se eles vão ficar mais para baixo, para direita, para esquerda, centralizado, tá? Eu vou centralizar horizontalmente e vertical, que ele vai ficar exatamente no meio da tela. O que acontece se eu deixar só o horizontal? Ele vai ficar só centralizado horizontalmente. Pode ver que ele fica para cima. E se for ao contrário, ele vai ficar centralizado verticalmente. Pode ver que ele não está para o meio. Então, por isso que eu vou deixar aqui os dois. Vai ficar bem no meio da tela. Bom, e os outros ali vocês podem colocar. Bottom é baixo, top é cima, left é esquerda, right é a direita, tá? Aí vocês podem colocar do jeito que achar melhor. Bom, esse botão aqui vai ser o botão de iniciar o jogo, tá? Vamos trocar esse nome dele, que ele vem com button. Vamos apertar aqui, ó, em text. Vamos colocar o nome que quiser. Vou colocar aqui de iniciar. Padrão, né? Iniciar. Perfeito. Vou colocar que a largura dele seja no máximo com match parent. Olha lá. Ele ficou com 20 de margem, né? É bom que daí não gruda na borda. Fica melhor. Vou colocar aqui a altura. Agora do lado aqui do width é o height. Vou colocar aqui uma altura de... pessoal, não tem número exato para vocês colocar. Vocês têm que ir colocando e visualizando. Ver da maneira que ficar melhor, tá? Coloquei aqui então 90. Peraí que eu... 90. E aqui pro lado tem um text size, que eu posso alterar o tamanho do texto do botão. Ou de qualquer outra coisa, tá? As configurações é basicamente as mesmas para os componentes, tá? Então, tamanho aqui, vou colocar 20 talvez. Ó, ficou bom. Ficou bom. Aqui do lado tem o estilo do texto, que eu posso escolher o negrito, o itálico ou os dois ao mesmo tempo, tá? Vai mexendo aí, vai colocando o que você gostar, o que você não gostar e vai vendo que fica melhor, tá? Às vezes o que você não gosta é o que a maioria gosta, tá? Vamos lá. Coloquei aqui então negrito, iniciar, tá bom. Vamos colocar mais margem aqui, vou colocar 40 para tirar mais ainda da borda. Olha lá, ó. Pronto. Perfeito. Temos aqui a nossa tela de início finalizada. Agora vamos para a tela do jogo. A tela mais importante, né? Vamos colocar, como eu sempre gosto de fazer, um layout horizontal, tá? Tem um layout vertical, que ele fica assim. Os itens são posicionados... Quer dizer, vertical não, é horizontal, né? Um layout horizontal, que quando eu coloco os itens dentro, eles vão se alinhando horizontalmente, ó, um do lado do outro. Vamos voltar aqui. E os lineares verticais, eles vão posicionando os itens dentro, um embaixo do outro, ó. Entendeu? Eu posso colocar um linear dentro do outro? Posso, ó. Coloquei agora um horizontal. Vamos ver o que acontece. Deixa eu só aumentar o tamanho desse aqui com o edit. Ó. Olha lá, agora eu consegui fazer os botões irem para o lado, para cima e para baixo, né? Um em cima do outro e para o lado, né? Então, aí vai dar criatividade. Vou desfazer tudo aqui. Bom, coloquei aqui o vertical. Vou deixar ele no máximo da tela, com o edit, match parent. E como que vamos fazer isso? Bom, tem que ter a pergunta. Tem que ter 4 opções. E tem que ter um botão de avançar. Ou pode ser automático também, mas eu vou colocar o botãozinho de avançar aqui, que vai ser mais fácil. Deixa eu colocar aqui, talvez aqui possa ser o título do game, ó. Eu vou colocar um linear horizontal,
para que fique o título, não, ou nem preciso, tá? Mas eu vou colocar assim, um horizontal, e vou colocar aqui um outro vertical para a pergunta e para os botões da pergunta, tá? Ou eu posso até mesmo deixar assim, sem esse vertical, e colocando a pergunta aqui, tá? Eu vou puxar esse text view para a pergunta, e esqueci de puxar um text view para o título, né, do aplicativo. Pode ser o nome do aplicativo ali, pode ser o ícone, logo, né? Eu vou fazer assim. Se não quiser colocar, não coloca. Só coloca a pergunta e as opções e acabou. E os botões? Vou colocar aqui, ó, botões, ó. 1, 2, 3, 4. Puxei tudo ali para a tela. São 4 opções. Uma pergunta e 4 opções. E o botão de avançar. Eu vou colocar como aqui para ficar do ladinho. Vou colocar esse horizontal aqui, vocês vão entender por quê. E assim, ó. Opa. Pode ser um texto, tá? Eu posso usar qualquer elemento para se utilizar como se fosse um botão, né? Então eu puxo um botão, ele é um botão. Eu puxo um text view, ele é um texto, mas eu também posso transformar esse texto em botão. Eu puxo uma imagem view, uma imagem que vai aparecer na tela, mas eu também posso colocar ela, clicando nela, ela se transforma em um botão. Tá? Com qualquer objeto, basicamente, aqui do lado, você consegue transformar em um botão. Tá? Só tem que colocar ali o código. Então eu coloquei um texto, esse texto vai virar um botão para mim, logo mais para frente. Bom, vamos fazer as orientações, os alinhamentos. Vamos começar aqui com o título. O título eu quero ele centralizado em todas as posições, ó, horizontal e vertical. Tá lá, ó. Eu quero ele de um tamanho agradável, então tem que ser um pouquinho maior. E tem que ser com estilo negrito. E aqui o nome do aplicativo. Vou colocar aqui de Quiz Game. Pronto, esse é o nome do meu jogo, Quiz Game. Aqui vai ser a pergunta. Eu não vou colocar texto nenhum. Por que eu não vou colocar texto nenhum? Vou deixar assim, porque eu vou fazer as perguntas aparecerem de uma maneira dinâmica, tá? Conforme o usuário, eu costumo chamar quem vai jogar o jogo de usuário, tá? O usuário, ele vai jogando, vai avançando as questões e o próprio código vai alterando o texto de forma dinâmica, tá? Automático. Independente se o usuário erra ou se ele acerta a questão, tá? Vamos lá. Vou centralizar. Eu coloquei aqui, na verdade, ó, esqueci. Eu fui clicando e colocando, né? Então, eu cliquei aqui no texto da pergunta. Vou colocar aqui o widget com o tamanho máximo. Olha lá, pode ver que a margem dela encostou na tela horizontalmente, né? E vou colocar para que ela se centralize nela mesma, olha lá. Ó. Então a pergunta tá lá. Vou colocar o tamanho dela agradável, 18. E os botões eu quero no máximo também, widget, match parent, com todos eles. Vamos lá. Aqui, nesse e nesse. Eu posso até colocar uma margem para os botões não ficar muito grudados. Aí eu escolho aqui a posição, ó, top, topo, colocar 10. Bottom, embaixo, 10. E aqui no último também. Eu não preciso colocar margem em todos, porque só esse aqui, ó, o segundo, vai aplicar a margem em cima, vai aplicar a margem embaixo, já vai separar os três. E eu clico no último, coloco a margem só em cima. Ou também coloco embaixo, também tem um botão de avançar. Ó, top 10, bottom 10. Tá lá. Uma margem um pouco melhor, né? E o tamanho do texto dos botões, vou colocar 14. 14 para ficar um pouquinho maior só. O padrão é 12, né? 14, pronto. Tá tomando forma aqui. Tá indo, né? Vamos renomear os componentes, que na hora da programação, na hora do código, fique mais fácil de identificar cada elemento. Né? Quando a gente for fazer a programação, a gente quer escolher um botão, a gente quer escolher um texto para editar, a gente se localiza pelo nome do componente. Então a gente pode dar nome para cada componente. Vou colocar aqui a pergunta do jogo, que vai ser esse textinho aqui, ó. Vou dar o nome dela que chama de ID, né? ID. Vou colocar aqui, ó,
pergunta, ou TXT de texto, pergunta maiúscula assim mesmo, tá? Pergunta para diferenciar TXT, que é de texto, e pergunta que é uma outra palavra. É que eu não consigo fazer um ID com espaçamento. Então eu deixo assim esse maiúsculo meio que para separar o tipo de componente para um identificador de componente, tá? Um nome identificador. Vamos lá. Então, tá aqui, ó, o nome desse componente onde vai ser a pergunta se chama TXT pergunta. Então, pergunta, o texto da pergunta. Botão. Botão 10, botão 11, olha ali o ID aqui embaixo, ó. Como está em sequência, ó, 10, 11, 12 e 13, eu já consigo saber qual que é a ordem, então não faz muita diferença. Quando for uma tela cheia de componentes, pode ser que tenha que renomear cada um deles para você poder se localizar mais fácil, tá? Aqui, como é só 4, tá de boa, não vou renomear. Agora aqui, ó, esse botãozinho que avança a questão, eu coloquei esse linear horizontal aqui para que vocês consigam, para que a gente consiga colocar o botão mais para a direita. Então eu vou usar aqui, ó, right, direita. Olha lá, agora o botão tá para a direita. Ficou bom, ficou bom. Bom, eu não gostei muito aqui de como tá os elementos na tela. Faltou realmente um detalhe interessante, que é esse linear aqui, ó. Eu quero centralizar os itens, alguns itens na tela, só alguns, tá? Então eu coloquei aqui, vou colocar no máximo da largura, ó, pronto. Vou puxar a pergunta, vou puxar o botão, todos os 4 botões, e por enquanto o texto deixa ali. Vou diminuir a altura para ficar ajustada aos componentes dentro, que é o wrap content. O match parent se ajusta ao máximo da tela e o wrap content se ajusta ao tamanho, ao espaço que os elementos estão ocupando na tela. Tá? Olha lá, pode ver que ficou ajustado certinho com os componentes. E agora eu vou descer aqui, agora eu consigo descer o nosso botão de avançar. Perfeito. Agora vou clicar aqui então nesse bem do ladinho aqui, bem na borda. Opa, assim. Para selecionar esse painel e centralizar todos os elementos com o grade. Aqui, ó. Center Horizon e Center Vertical. Aqui, pronto, os dois ativos. Não mudou muita coisa porque eu ainda não ativei isso aqui, ó. Cadê? H, esse símbolozinho aqui, ó. 1, 2 pontos, N. Isso aqui define a massa, muito difícil de explicar, mas a massa basicamente vai definir o espaço que o componente vai ocupar na tela sem que outros componentes sumam da tela. Então, todos os componentes, inicialmente, eles têm massa 0. Significa que eles podem sumir na tela, que eles podem ocupar um espaço não muito bem ajustado. Se eu colocar somente esse com 1, massa 1, significa que ele vai ocupar um espaço completo da tela, mas sem perder os outros componentes, tá? Se eu colocar aqui, deixa eu desabilitar. Se eu colocar aqui, ó, fica olhando o que tem na tela. Ó, vou colocar, eu quero ajustar a altura no máximo. Ó lá, ajustei. Cadê lá o meu botão de avançar o passo? Sumiu. Por causa disso, exatamente disso. Então, com esse aqui, ó, H, eu consigo definir a massa, ele vai se ajustar ao tamanho de todos os componentes que tem na tela, tá? Então, vocês podem usar as massas. Quem tiver mais massa vai ocupar mais espaço. Quanto mais massa, mais espaço, tá? Basicamente, não é massa que se diz, mas é no mesmo sentido. Olha só, agora tá mais bonitinho. O título lá em cima, a pergunta aqui, os botões centralizados, e o botão de avançar ali embaixo é um padrão de tela mais comum nos jogos. Bom, eu acho que é isso. Agora o que resta para nós é a programação e os estilos da tela. Os estilos, cores e tudo mais eu vou deixar para o último episódio, tá? Bom, vamos revisar aqui. Temos as nossas 3 telas.
o main para controlar qual tela vai iniciar, o início, onde a gente tem o botão de iniciar o jogo, e o jogo, onde tem as perguntas do jogo. Tá certo? Vou deixar o título não, o texto da pergunta, que tem vários jeitos de colocar uma margem, um ajuste, uma posição, vários jeitos para chegar ao mesmo resultado, até mesmo na programação. Vários métodos para se chegar ao mesmo resultado. Mas um deles vai ser mais eficiente, né? Então tô pensando aqui a maneira mais eficiente, mas acho que não tem tanta diferença. Eu vou colocar um padding mesmo, a margem interna, vou colocar 0 para todos aqui, ó. Vou desabilitar aqui. No topo, vou colocar como 20, não, 30, e embaixo 30. Olha lá. Ele ocupar mais espaço, para não ficar tão grudado com botões. Mas agora que eu percebi, isso aqui não vai ser eficiente. Quando aparecer os textos, quando aparecer as perguntas, não vai dar certo. Deixa eu desabilitar aqui, vou colocar 0. E vou colocar uma margem embaixo, então. Só embaixo, 30. Acho que ficou bom agora, ficou agradável aos meus olhos. Esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí. Se tiver alguma dúvida sobre esse episódio, coloca aí nos comentários, eu vou estar vendo, vou estar respondendo talvez, ou até mesmo criando um vídeo específico para a dúvida de vocês, tá? Não esquece de deixar o like aí também no vídeo, que assim eu posso ver se o vídeo está sendo bom, se meus vídeos tá sendo bom para eu postar mais e continuar com o conteúdo, tá? Até mais.